Uma encíclica é uma carta com orientações do Santo Padre aos bispos, aos fiéis da Igreja Católica e, em geral, a todos os homens e mulheres de boa vontade. Olhando pela perspectiva do magistério, do ensino da Igreja, a encíclica é considerada de maior importância do que uma exortação ou uma carta apostólica. Geralmente ela contém algumas referências aos seus antecessores, bem como um argumento teológico bem sólido. Estou falando sobre encíclica porque exatamente esse título aí diferentão do nosso podcast de hoje é o título da 4ª encíclica do Papa Francisco, Dilexit Nos. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela, inclusive aprender a pronunciá-la direitinho. Tentei dessa vez, graças a Deus eu consegui. Não sei se eu vou conseguir durante todo o episódio. Bom, mas para saber muito mais e melhor sobre essa nova comunicação do Papa Francisco conosco, entender o que ele quer nos ensinar a partir dela, vem com a gente, você está aqui no lugar certo. Podcast Vamos Juntos. Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Todo mundo já sabe, quem não sabe vai ficar sabendo. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e recebo você aqui nesse espaço com muita alegria para o nosso crescimento, fortalecimento da nossa fé, a nossa formação sobre assuntos importantes da nossa igreja, inclusive sobre a 4ª encíclica do Papa Francisco, Dilexit Nos. Bom, gente, antes da gente tocar nesse assunto, vamos aqui resolver umas questões que ficaram em aberto, né? Na última edição do nosso podcast eu falei que a gente ia mergulhar no Festival da Juventude Salesiana, mas calma, eu tinha esquecido desse tema tão importante também, que é essa carta encíclica que saiu aí do Papa Francisco e inclusive saiu nesse mês de outubro, como a gente está ainda no comecinho de novembro, dá para pegar logicamente, e nós vamos tocar um pouquinho sobre esse assunto, por que não? Afinal de contas, é um tema bem atual e nós, igreja, temos que estar atualizados com o discurso do nosso querido Papa Francisco para a gente entender o que é que ele quer nos ensinar, o que é que ele quer nos orientar com esta carta. Claro que eu não vou fazer uma leitura toda dela aqui, mas vou deixar aqui algumas principais conclusões da Dilexit Nos e também algumas frases importantes que eu acho que devem marcar aí sua vida e ser chave de leitura também quando você for ter acesso a esse texto. Primeiro que é muito fácil. Para encontrar essa encíclica, se você quiser, em breve certamente vai estar saindo já a edição impressa. Enquanto não sai, você pode lê-la de grátis, exatamente isso que você acabou de ouvir. Você pode acessar a carta de graça. Basta você pesquisar lá no site do Vaticano, ela já está traduzida para o português e é só dar uma lida lá, que são 48 pagininhas e vale a pena saber muito mais sobre essa carta encíclica Dilexit Nos do Santo Padre, o Papa Francisco, cujo tema principal é o amor humano e divino do coração de Jesus. Minha gente. A vocês que estão chegando aí pelos streams ou pelas rádios, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e vamos partir para o tema, né? Ficaram chocados e passados que o Papa Francisco vai tocar no coração de Jesus? Eu não, porque quem ama vai falar do coração de Jesus, não é? Então, a hora esse assunto ia ter que sair, principalmente desse Papa que fala tanto sobre amor, que fala tanto sobre a unidade com o Senhor e é tão afetuoso. Então vamos embora falar sobre o assunto, né? A carta encíclica sobre o amor humano e divino do coração de Jesus Cristo é o subtítulo desse documento, cuja publicação aconteceu, sabe quando? Dia 24 agora de outubro. Isso mesmo, dia 24 de outubro de 2024. Saiu recentemente, há poucos dias aí.
O texto é inteiramente dedicado ao culto do Sagrado Coração de Jesus. Ai, tá tudo combinando com nossa espiritualidade, correto? Então vamos embora. O Santo Padre havia anunciado o lançamento dessa carta há algum tempo atrás já, durante a audiência geral na Praça de São Pedro, em 5 de junho, ainda, mês tradicionalmente dedicado ao Coração de Jesus, né? E aí ele compartilha, nesse tempo, o desejo de que o texto faça meditar sobre os aspectos do amor do Senhor Jesus que possam iluminar um caminho de renovação para a igreja. E também que possam dizer algo significativo ao mundo que parece ter perdido o seu coração. Francisco ainda explicou que o documento vai reunir as preciosas reflexões de textos magisteriais anteriores e de uma longa história que remonta às Sagradas Escrituras, para poder propor hoje a toda a igreja esse culto repleto de beleza espiritual. Esse culto ao coração de Jesus, é claro. Bom, e para a gente aprofundar isso, vamos conhecer um pouquinho antes, então, as aparições do Coração de Jesus que aconteceram em 1673. Bom, a encíclica de Lextinus, que inclusive quer dizer Ele nos amou, tá? Primeiro, então, Dilexte Nos é uma fala em latim. Essa encíclica foi publicada durante as celebrações que começaram no ano passado, 27 de dezembro de 2023, e vão até 27 de junho de 2025, no aniversário de número 350 da primeira manifestação do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, no ano de 1673. Há 3 séculos e meio, em 27 de dezembro, Jesus apareceu a essa jovem freira visitandina, nascida lá na França, com apenas 26 anos, e ele apareceu para confiar-lhe a missão decisiva de difundir no mundo o amor de Jesus pelos homens, especialmente pelos homens pecadores, que merecem realmente misericórdia e amor, né? Não castigo, porque o nosso Deus é amor. As aparições que aconteceram no convento de Paray-le-Monial, olha que chique, eu não sei falar muito bem francês não, viu gente? Que aconteceram lá na Borgonha, no convento de Margarida Alacoque, continuaram por 17 anos, com o coração de Jesus se manifestando sobre um trono de chamas, cercado por uma coroa de espinhos, símbolo das feridas infligidas pelos pecados humanos. Cristo pediu à irmã Margarida que a sexta-feira, após a festa de Corpus Christi, portanto, 8 dias depois, fosse dedicada à festa do Sagrado Coração de Jesus. Uma missão difícil para essa irmã, que encontrou muitas incompreensões até entre as suas próprias irmãs religiosas e algumas superiores também. Isso fez com que ela fosse considerada uma pessoa meio descompensada da cabeça, né? Uma visionária, sem noção. Ela, porém, nunca desanimou e acabou dedicando toda a sua vida para que o mundo pudesse conhecer esse amor de Cristo. Até que começou, então, a difusão dessa devoção. A festa do Sagrado Coração de Jesus nasceu às portas do tempo do Iluminismo. A espiritualidade do Coração de Jesus Cristo acabou sendo um contrapeso àquela mentalidade, então, racionalista que surgiu com o Iluminismo, né? Que acabava alimentando uma cultura um pouco ateísta e anticlerical. Por isso que os debates se tornaram muito acalorados, inclusive dentro da própria igreja, e aí então surgiu essa devoção, até que em 1856 o Papa Pio IX decidiu que a festa do Sagrado Coração de Jesus fosse estendida a toda a igreja e não ficasse somente lá na França. E aí no século XIX, essa devoção se espalhou rapidamente, inclusive com várias congregações masculinas e femininas, algumas instituições de universidades, oratórios, capelas. Isso entra também na nossa história salesiana, porque, como vocês viram, né, na história de Miguel Rua e também do episódio especial sobre o Coração de Jesus que a gente lançou em junho, nós falamos o quanto a congregação esteve ali unida a essa devoção, né? Em especial Dom Bosco, que constrói ali a Igreja do Coração de Jesus bem no centro de Roma. Essa história já é conhecidíssima por nós, né? E até que em 1956 foi então publicada a Aurietis Aquas, de Papa Pio XII,
e foi uma encíclica escrita no momento em que a devoção ao coração de Jesus vivia uma certa crise. Essa encíclica do Papa tinha o objetivo de reviver o culto ao coração de Jesus e a convidar a igreja então a compreender melhor e realizar suas várias formas de devoção de máxima utilidade para as necessidades da igreja, mas também como um estandarte de salvação para o mundo inteiro. Bento XVI também, em sua carta para o 50º aniversário dessa encíclica, Aurietis Aquas, acabou destacando que esse mistério do amor de Deus por nós não constitui apenas um conteúdo do culto e da devoção ao coração de Jesus. Ele é, da mesma forma, o conteúdo de toda a verdadeira espiritualidade e devoção cristã. É, portanto, importante ressaltar que o fundamento dessa devoção é tão antigo quanto o próprio cristianismo. Minha gente, o negócio é sério. E aí o Papa Francisco, como é que ele se torna então um devoto do coração de Jesus? Bom, ele sempre demonstrou um profundo vínculo com o coração de Jesus. Papa Francisco relacionou a missão do sacerdote à missão própria do coração de Jesus. Tanto que em 2016, no encerramento do Jubileu dos Sacerdotes, ocorreu justamente a solenidade do coração de Jesus. E na homilia, o Papa Francisco pediu aos padres do mundo inteiro que orientassem o seu coração como o do bom pastor em direção à ovelha perdida, àquele que está mais distante, deslocando então o epicentro do seu coração para fora de si mesmo. Ainda no contexto desse jubileu dos padres, na primeira das meditações sobre a misericórdia, o Papa Francisco recomendou aos bispos e também aos sacerdotes que lessem a famosa encíclica Aurietis Aquas, porque, segundo o próprio Papa Francisco, o coração de Cristo é o centro da misericórdia. Isso é próprio da misericórdia, que se suja, toca, se envolve, quer se comprometer com o outro, empenha-se com a pessoa e com sua ferida. E aí então chega a quarta encíclica do seu pontificado. A de Lextinus, como mencionado, é a quarta encíclica de Francisco, após ele ter lançado a Lumen Fidei em junho de 2013, escrita a 4 mãos, como ele mesmo disse, porque essa encíclica tinha sido iniciada com Bento XVI. Né? Também a Laudato Si, em 2015, sobre a crise ambiental e a necessidade de cuidar da criação. A Fratelli Tutti, que particularmente amo, que aconteceu dia 3 de outubro de 2020, que resume bem o pedido do Papa sobre a urgência da fraternidade e da amizade social num mundo muito fragmentado e em plena Covid-19. Quem lembra, né, quem viveu esse tempo sabe o quanto foi dolorido. E hoje continua sendo válida porque o mundo continua assolado por muitas guerras, inclusive fratricidas, como a gente vê lá no Oriente Médio, aquele massacre ao povo, né? Por parte de tantas nações, né, que só querem a guerra, que só querem ganhar dinheiro com isso. E aí nações como a de Israel acaba sendo ludibriada por essa maldade toda e destruindo muito ali na faixa de Gaza. Inclusive, só um detalhe aqui, né? A de Lextinus, ela foi apresentada no dia 24 de outubro por um arcebispo teólogo, Bruno Forte, e também por uma irmã, a irmã Antonella Fraccaro, responsável geral das discípulas do Evangelho. Olha que chique, não é? E aí é bacana também de ver isso, né? A encíclica apresentada por um homem, mas também por uma religiosa, né? Por uma mulher. Isso é muito bacana. E se você quiser acompanhar a coletiva de imprensa, pode ir também no canal do Vatican News e ver ali como é que foi essa coletiva de imprensa, que foi bem interessante. Inclusive, vale a pena você dar uma olhada depois de escutar o nosso podcast, tá? Agora não, por favor, não nos deixe. Vamos então às principais conclusões dessa carta. Olha, gente, eu não vou falar aqui o texto completo da carta, né? Mas alguns 5 pontos aqui que é pra gente ficar com mais vontade ainda de ler esse texto, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, que aqui a gente só vai dar o gostinho dessa carta para que você procure ela, leia, saiba muito mais sobre essa encíclica que tá muito maravilhosa. Então vamos lá? Bom, primeira conclusão vem dessa expressão aqui, ó. O coração é o cerne da pessoa humana, o mundo perdeu o seu coração. Parece quase óbvio demais, talvez até bem simples, mas o Papa Francisco acha que a gente precisa ouvir.
Estamos em um período da civilização humana em que estamos, na melhor das hipóteses, sob a ameaça de perder o nosso coração, ou já perdemos e precisamos desesperadamente recuperá-lo. O coração revela quem realmente nós somos, pois é a morada do amor em todas as suas dimensões espirituais, psíquicas e até mesmo físicas. É um núcleo que se esconde por trás de todas as aparências exteriores, mesmo por trás dos pensamentos superficiais que podem nos desviar. Nossas perguntas existenciais mais profundas: quem eu sou de verdade? Quem eu estou procurando? Que direção eu quero dar à minha vida, minhas decisões e minhas ações? Por quê e com que propósito eu estou nesse mundo? Quem eu quero ser para os outros? Quem eu sou para Deus? Bom, todas essas questões podem ser respondidas por uma única e mais fundamental pergunta: eu tenho um coração? Essas perguntas que ocupam profundamente a nossa mente e nos permitem dar sentido à nossa existência são ponderadas e mantidas no coração. Assim como Maria, que nos diz São Lucas, prezava e ponderava sobre todas as coisas no seu coração. A gente vê isso lá em Lucas 2, 19 e 51. O coração não é apenas a sede da profunda emoção, onde a gente descobre quem nós somos, mas é também um lugar onde nasce o amor, inclusive o amor incondicional de Deus por nós, e do qual flui a nossa capacidade de amar os outros. Em nosso coração a gente descobre o fogo ardente dessa capacidade, que vai permitir a gente nos tornar de forma completa e luminosa as pessoas que a gente deve verdadeiramente ser. Porque todo ser humano é criado, acima de tudo, para o amor. Na fibra mais profunda do nosso ser, nós somos feitos para amar e ser amados. Isso tudinho tá lá na carta, viu, gente? Imagina ler ela toda, hein? Ave Maria. Bom, em última análise, nessa descoberta do amor de Deus por nós, na profundidade do nosso ser, que a gente aprende a amar os outros, que é a essência do que significa ser seguidores de Cristo. E abre aspas, o conhecimento de que Cristo morreu por nós não permanece conhecimento, mas necessariamente se torna afeição, amor. Isso está lá no número 27 da encíclica. E o Papa ainda está convencido de que este é o coração que precisamos recuperar se quisermos curar o nosso próprio coração. O amor de Cristo pode dar um coração ao nosso mundo e reavivar o amor onde quer que pensemos que a capacidade de amar foi definitivamente perdida. Olha que coisa mais linda. Minha gente, são frases muito maravilhosas, né? Vamos embora que o tempo já está correndo. Bom, segunda conclusão é a importância do afeto, não apenas do intelecto. Nessa sessão de abertura da encíclica, o Papa Francisco contrasta a complexa riqueza do coração com o domínio mais facilmente controlável da inteligência e da vontade. Embora muitos possam se retirar para espaços aparentemente mais seguros, Francisco diz que isso resulta em um atrofiamento da ideia de um centro pessoal, no qual o amor, no fim, é a única realidade que pode unificar todas as outras. E Papa Francisco vai continuar a sua crítica a uma mentalidade excessivamente racionalista ou tecnocrática. E essa crítica vem acontecendo muito fortemente no seu período de Papa, né? Ele também alerta que os nossos pensamentos e vontades, distintos de nossos corações, são facilmente previsíveis e, portanto, capazes de serem manipulados. Inclusive por algoritmos digitais que nos alimentam com informações personalizadas. Olha só, Papa Francisco dando uma lapada na galera que acha que não tem saída para a questão do controle dos algoritmos, né? Nosso coração pode ser uma alternativa para fugir dessa teia, desse emaranhado, né? Esse capítulo 2 da encíclica é lido quase como um mini retiro no estilo inaciano, visando a conversão e a ordenação da afetividade. Ele vai citar só nesse capítulo 38 passagens bíblicas nos 16 parágrafos que compõem ele. Francisco vai então convidar a experimentar o desejo e o cuidado do coração de Jesus
perguntando em referência ao encontro de Jesus com o jovem rico, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21, onde vem a pergunta: você consegue imaginar aquele momento, aquele encontro entre seus olhos e os de Jesus? Lá no número 39 essa pergunta é feita e eu duvido se a gente vai responder assim de um jeito tão simples. Bom, terceira reflexão, terceira conclusão é: a igreja precisa aprofundar o amor ainda mais do que reformar-se em suas estruturas. Desde o início do seu papado, o Papa Francisco tem alertado muito, mas muito fortemente mesmo, contra a tendência da igreja de voltar o seu olhar para si mesma ou de se absorver no que ele vai chamar de mundanismo espiritual. Nessa encíclica, na de Lectinus, ele vai continuar esse tema dizendo que o coração de Cristo também nos liberta de outro tipo de dualismo encontrado em comunidades e pastorais excessivamente envolvidos em atividades externas. Reformas estruturais, que pouco tem a ver com o evangelho, planos de reorganização obsessivos, projetos mundanos, modos seculares de pensar programas obrigatórios, enfim, tudo isso vindo em uma encíclica emitida durante a segunda sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade, na qual muitos tópicos associados à mudança estrutural e organizacional da igreja foram transferidos para grupos de estudo. Essa, então, é a crítica impressionante. A esperança de Francisco é que, ao refletir sobre o coração de Cristo, que ele chama de síntese encarnada do Evangelho, a igreja seja movida não apenas pela análise crítica de questões teológicas e sociais, mas muito mais por um poderoso amor afetivo por Cristo. Quarta reflexão, a importância da piedade popular. O Papa Francisco vai nos dizer no número 57 que certas dessas representações do coração de Jesus podem de fato parecer de mau gosto e não particularmente propícias à afeição ou à oração. Mas isso é de pouca importância, pois são apenas convites à oração. Ele leva isso um passo adiante e ele faz uma crítica ainda a pessoas que descartam a piedade popular, dizendo que é muito emocional ou que falta profundidade. Ele vai escrever assim: Papa Pio XII descreveu como falso misticismo a atitude elitista daqueles grupos que viam Deus como tão sublime, separado e distante, que consideravam expressões afetivas de piedade popular como perigosas e necessitadas de supervisão eclesiástica. E aí, no número 160, ele finalmente arremata dizendo que também eu encorajo todos a considerar que se pode haver maior razoabilidade, verdade e sabedoria em certas demonstrações de amor que buscam consolar o Senhor do que nos atos de amor frios, distantes, calculados e nominais que às vezes são praticados por aqueles que afirmam possuir uma fé mais reflexiva, sofisticada e madura. Isso daqui é realmente um ponto importante, né? O coração de Jesus ajuda a gente a ser afetivo e não ficar assim distante daquilo que é a realidade da nossa religião, que é o amor. Por fim, quinta reflexão e conclusão para a gente já arrumar para o fim do nosso episódio. O Sagrado Coração nos chama à reparação em ações e palavras de amor e não ao choro de uma autopiedade. Uma parte da devoção ao Sagrado Coração de Jesus envolve fazer reparações ao coração de Jesus por nossos próprios pecados e pelos pecados do mundo inteiro, que acabaram trazendo e continuam a trazer tristeza. No entanto, um foco exagerado nessa reparação pode levantar preocupações sobre duvidar da suficiência da redenção de Jesus. Mas Francisco acredita que o impulso devocional para consolar o coração de Jesus é muito puro. Como ele mesmo diz, pode parecer a alguns que este aspecto da devoção ao coração de Jesus carece de uma base teológica firme, mas o coração tem suas razões. Aqui, o sensus fidelium, ou seja, a sensibilidade do povo, o pensamento do povo, a interpretação popular, percebe algo misterioso além da nossa lógica humana e percebe que a paixão de Cristo não é meramente um evento passado, mas um evento atual, do qual a gente pode compartilhar
pela fé. Em suma, a compulsão pelos nossos pecados que traspassam o Sagrado Coração de Jesus deve nos levar à tristeza, mas a uma tristeza que nos mova não à autopiedade e ao autoperfeccionismo, mas a um amor maior a Deus e ao próximo. E aí, fechamos então essas 5 reflexões ao coração de Jesus e também vamos encerrando aqui o nosso episódio, que já vai bem longo, né? Então, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado dessas reflexões sobre a Dilextinus, que com certeza é uma das encíclicas mais lindas que o Papa Francisco escreveu e que vale muito a pena para a gente dar uma lida, principalmente a gente que é jovem, olha eu me colocando aí, mas principalmente a você, jovem, que nos escuta, né? E a você também, que não é tão jovem assim na idade, mas que está aí ativo na igreja. Veja, o coração de Jesus ensina a gente o quê, né? Piedade, misericórdia, amor, tudo isso que o mundo está precisando tanto, né? Então, realmente, parece que essa carta veio num bom momento. Essa encíclica está aí para nos ensinar algo que nós devemos aprender em comunidade. Se liga aí. Espero que vocês façam uma boa leitura, que esse fim de ano seja preenchido por essa encíclica tão maravilhosa. Natal está chegando, tempo de amar também. E aí, quem sabe, aprendendo com o coração de Jesus, a gente não faça um bom trabalho no amor, que é a nossa vocação, que é a nossa missão enquanto cristãos. Bom, foi isso. Semana que vem, sim, vamos dar um mergulho mais profundo sobre o Festival da Juventude Salesiana, que está vindo com tudo esse ano. Se Deus quiser, vai ser muito maravilhoso. Espero encontrá-los bem, com saúde e amando muito. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Deus os abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos, então? Bom, para a gente crescer cada vez mais na fé, o convite está feito. Vamos juntos? Essa é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.